Salve, salve, galerinha, tudo bem? Estamos aqui de volta para mais uma aula. Mais uma vez vamos trocar ideias aí sobre os aspectos associados ao continente americano. Hoje nós vamos falar sobre os aspectos populacionais na América Latina. Então já dou aquela dica de sempre, né? Pega aí o caderno, o lápis, a caneta, mantenha aí do seu lado, pausa quantas vezes você achar necessário, volta, pega ali o que está escrito, o que não está escrito, o que foi falado, anota as suas dúvidas e qualquer coisa é só perguntar lá na plataforma. Nós hoje vamos, na verdade, essa aula ela é sequência da aula anterior. Então, se você ainda não assistiu a aula anterior, aquela que fala sobre os processos de colonização na América Latina, é importante assistir também a aula anterior para que a gente possa entender esse processo, esse passo a passo dentro daquilo que a gente vem estudando. Então eu vou aqui diminuir a minha presença na tela para a gente poder focar na apresentação ao lado que fala sobre os aspectos populacionais. Em relação a essa primeira imagem que aparece, ela depois aparece mais uma vez lá na sequência dos slides, a gente percebe que há uma grande diversidade no que diz respeito aos elementos, aos traços étnicos na América Latina. É um pouco sobre isso que nós vamos falar também. A América Latina, em relação à sua população, em relação à economia, principalmente aos eventos históricos no século XX, né? Mais especificamente, fruto e como consequência daquilo que aconteceu do período colonizador, e de que maneira nós vamos chegar na próxima aula a compreender um pouco do que aconteceu já no século XXI e nas mudanças estruturais que a gente vem experimentando nesse subcontinente. Quando nós falamos sobre os povos formadores, esse título já entrega uma coisa que muitas vezes as pessoas ignoram, que é a existência de povos nativos antes da chegada dos colonizadores europeus. Então aqui, especificamente na América Latina, já existia uma estrutura e uma estrutura organizada de povos que habitavam esse território. A gente já falou lá no 7º ano, quando estuda sobre os processos de ocupação no Brasil, a gente estuda falando da existência do que os europeus chamaram de índios, mas que na verdade representavam povos com diferentes culturas, traços, língua, enfim, Tupi, Guarani, Tupinambá, Tapajós, Temiminós, uma variedade de traços de nações que habitavam esse território que é o Brasil. Quando nós falamos da América Latina, há um destaque muito grande que é dado em relação aos chamados povos pré-colombianos. Há três que têm na sua estrutura de ocupação, inclusive elementos importantíssimos que mostram que não era uma área vazia, inclusive vazia de cultura. Os povos astecas, que habitavam aqui no mapa, ó, essa região onde fica hoje o território do México, os povos maias, que habitavam essa área aqui no mapa, acho que a setinha aparece para vocês aí, localizado na América Central, e o povo inca, que habitava no território da América do Sul, naquela área ali da Cordilheira dos Andes, principalmente. Todos esses povos com traços de importância no que diz respeito a essa ocupação, com marcas existentes até hoje dessa ocupação no território da América Latina, tanto nos traços físicos quanto nas estruturas construídas. O povo asteca, por exemplo, que era conhecido por ser povos que trabalhavam e desenvolveram a agricultura, o artesanato, o comércio, inclusive com a adoção, quando nós falamos sobre a agricultura, de técnicas de drenagem do solo, que é uma técnica que é utilizada nos dias de hoje como avanço nesse conhecimento da modernização da agricultura. O povo asteca lá atrás já dominava, antes da chegada dos europeus, inclusive. Os maias, com as suas técnicas de irrigação, que também é técnica utilizada na modernização da agricultura, os maias já tinham ali a sua estrutura de irrigação, também com contribuições na arquitetura, na engenharia, na astronomia, nos conhecimentos em relação à posição dos astros
inclusive desenvolvendo ali um calendário próprio, o povo maia, e também nos cálculos, né? Já a matemática presente muito antes dos europeus chegarem aqui no território da América Latina. E o povo inca, que deixou também marcas muito significativas nas construções em áreas de altitudes muito elevadas. Observe essa imagem que aparece aí do lado. Se você ainda não ouviu falar sobre a cidade, né, de Machu Picchu, localizada na Cordilheira dos Andes, vale a pena dar uma pesquisadinha, vai lá no Google, bota Machu Picchu, observa algumas imagens, uma área belíssima, também o povo inca deixando traços nas construções dentro do território da América Latina, antes mesmo dos europeus aqui chegarem. E como nós falamos no início, né, em relação ao Brasil, os povos que habitavam o território brasileiro, G, Tupi, Aruac, Temenóis, Guarani, Tupinambás, Tapajós, enfim, essa presença também bastante diversa, com traços presentes na cultura da América Latina, inclusive até os dias de hoje. Quando nós falamos sobre os povos formadores, então, Juninho, falei sobre os povos que já existiam, mas a gente sabe que não é só isso. Ao longo desse processo de evolução, nós tivemos a chegada de imigrantes no nosso território. Os primeiros foram os colonizadores, né, os portugueses e os espanhóis, que chegaram em busca de metais preciosos, iniciaram um processo de colonização pautado na exploração, na extração de riquezas, foram se chegando, dizimando os povos nativos, miscigenando esses povos nativos, muitas vezes, né, nessa ligação, na junção dos povos europeus e dos povos nativos, nós temos aí muitos traços presentes nos povos da América Latina dessa mistura, dessa miscigenação de povos. Mas é só o europeu, Portugal e Espanha, os colonizadores com os povos nativos? Nós tivemos nesse mesmo período também o processo de ocupação econômica pautado nas chamadas plantations, grandes propriedades monocultoras, cultivo de um único produto voltado para o mercado externo, uso de mão de obra escrava. Muitos africanos de diferentes lugares do território africano foram trazidos para a América Latina, e também há traços muito fortes, muito presentes dessa presença africana também no território da América Latina. Além disso, passado esse período, nós tivemos no final do século XIX, início do século XX, a chegada dos chamados imigrantes livres. De acordo com o contexto econômico, social e político lá na Europa, nós tivemos grande leva de imigrantes vindo para a América Latina. Então, há colônias japoneses, alemães, italianas, com traço muito presente também na cultura nesses países da América Latina. No Brasil, por exemplo, nós temos colônias associadas a esses povos, poloneses, suíços, com uma presença muito grande, muito forte nessa formação populacional, formação étnica da região chamada América Latina. E aí, é nesse contexto todo de uma área que foi explorada no período colonial, de uma área que recebeu uma grande leva de imigrantes, de uma área que tem nas suas estruturas, né, ainda muito arraigado essa dominação europeia, essa dominação da metrópole, essa dominação do colonizador, é que nós temos o desenrolar dos fatos que nós vamos ver nesse que é o último slide da aula de hoje. Entendendo um pouquinho, apresentando um pouquinho sobre esse histórico, vamos dizer aí, do chamado século XX. Então, o que nós temos é que, nesse processo que nós estudamos, o passado colonial ele impõe algumas características marcantes para os países da América Latina. Nesse passado colonial, era proibido o desenvolvimento das estruturas locais. As estruturas locais estavam associadas a um modelo específico, que era o modelo agroexportador. Quem lucra com isso? A metrópole. Portugal, Espanha, os países que colonizaram diretamente a América Latina, a Inglaterra vai
ter aí muito do ouro produzido nas colônias da América Latina. Então, essas áreas elas passaram por um processo de exploração, não desenvolvimento das suas estruturas, uma dependência da exportação de gêneros, de bens, de produtos com baixo valor. Produtos com baixo valor associados a bens sem o uso de técnicas e tecnologia, sem a transformação. Exporta-se produtos agrícolas, exporta-se matéria-prima, minerais preciosos, mas o lucro ele está associado a essa dominação, a essa imposição colonial. Então, se não há o desenvolvimento das estruturas, também não há o desenvolvimento, seja na capacidade econômica, seja de ordem social. Esse desenvolvimento ele é altamente prejudicado por conta desse período colonial, porque não há o interesse nesse desenvolvimento das estruturas locais. Então, o que acontece é que no ano de 1929 tem a crise mundial, crise da Bolsa de Nova York, e isso vai se refletir numa crise também do chamado setor agroexportador. E aí há uma pequena mudança nessas estruturas, onde nós vamos ter o processo de industrialização se chegando. Só que uma industrialização tardia, uma industrialização dependente inclusive dos investimentos externos. Mas a América Latina dá um passo no que diz respeito à modernização das suas estruturas. Apressadinho aí a setinha querendo chegar, mas aí nós chegamos na década de 60 e 80, onde os países da América Latina, e aí essas duas imagens no fundo, né, têm um significado muito forte, que são os chamados períodos da ditadura, os períodos de governos militares que foram impostos na América Latina. Aqui o contexto era Guerra Fria, onde Estados Unidos e União Soviética estavam disputando a hegemonia, o controle nas ações internacionais. Então, nós tivemos um país da América Latina, Cuba, aderindo ao socialismo. Então, o chamado por eles, né, perigo vermelho, o risco desses países tornarem socialistas, fez com que Estados Unidos patrocinassem, bancassem esses governos militares, esses golpes militares acontecendo no território da América Latina. E aí, estendendo as suas garras naquele que era o projeto, a América para os americanos, os Estados Unidos dominando as estruturas na América Latina, nós vamos ter, nesse contexto, os governos ditatoriais assumindo o controle para impedir, para barrar esse avanço socialista. Como resultado, como consequência desse período, nós tivemos o acesso a créditos pelos países da América Latina, esses países investindo numa diversificação da produção industrial, sim, investindo na criação de infraestrutura, sim, só que também um grande endividamento. Esses países veem a sua dívida crescer de maneira assustadora e, como consequência também da crise do petróleo, década de 70, em 73 e 79 tivemos duas grandes crises do petróleo, a década de 80 para os países da América Latina vai ser considerada a chamada década perdida. Pouco adiantou aquele crescimento dos períodos anteriores, porque na década de 80 nós tivemos uma explosão da dívida externa desses países, um período inflacionário muito forte e o crescimento econômico deixou de acontecer. Por isso, alcançou aquilo que é chamado de estagnação econômica. Os países deixaram de crescer. E aí foi adotado uma lógica que é a lógica neoliberal. O que significa essa lógica neoliberal? O Estado deixa de intervir na economia. Há uma diminuição dos investimentos por parte do Estado. Deixa que a iniciativa privada, as empresas e a relação de mercado tomem conta das ações. Então, o que acontece nesse período neoliberal? O Estado vende algumas das empresas estatais nesses países da América Latina e a chegada do verbo haver, a chegada desses investimentos que vêm nas empresas chamadas multi ou transnacionais. Bom, esse período, que é
para alguns estudiosos é dito, né, como sendo um período de transformação na capacidade econômica, e isso acaba sendo uma verdade, sim. Existem pontos positivos, como, por exemplo, a modernização desse parque industrial, dessa produção industrial nos países da América Latina, que não tiveram desenvolvimento das suas estruturas, mas com a chegada dessas empresas multinacionais há um desenvolvimento, uma melhora no que diz respeito a essa produção tecnológica. Por exemplo, nós não poderíamos falar nessa quantidade enorme de telefones, né, celulares, no acesso, na facilidade que se tem no que diz respeito à tecnologia, mas, infelizmente, o que nós tivemos como benefícios em alguns setores também se reflete em malefícios. Por quê? Porque as empresas dos países da América Latina não conseguem competir com as empresas multi e transnacionais. O resultado, se não consegue competir, crise. Crise, falência. Falência, desemprego. As empresas multinacionais não absorvem esses empregos porque elas vêm com uma produção moderna, onde máquinas realizam os trabalhos. Então nós temos como consequência desse período, além de uma modernização dos chamados setores da economia, nós temos a quebradeira das empresas nacionais. Isso significa trabalhador sem emprego, sem acesso à renda. Sem acesso à renda, as desigualdades elas vão cada vez mais aumentando. E aí nós temos como consequência desse período também o chamado desemprego estrutural. Ou seja, o trabalhador substituído pela máquina, e é aquele trabalho que não volta, aquele trabalho que não retoma. Então, meus queridos, em relação a toda essa característica no desenvolvimento das estruturas populacionais e econômicas no continente América Latina, esse passo a passo que a gente estudou até então, ele é um passo a passo importante. De novo, anotem os pontos importantes vistos em aula, peguem essas informações, registrem no caderno de vocês as perguntas e as dúvidas que surgirem quando vocês estiverem estudando e assistindo. Vê se na aula mesmo não teve essa resposta. Se realmente não teve a resposta, pergunta lá na plataforma. E é isso aí. Bons estudos, tá? Fiquem atentos que vai aparecer a atividade lá na plataforma também para vocês realizarem. E qualquer dúvida é só chamar. Grande beijo, valeu, tchau, tchau. Bons estudos, hein?